Leandro, você vai seguir com a gente vai trazer mais bastidor, mais informação do Leandro em instantes. Agora a gente vai trazer um pouco da expectativa sobre a fala do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Assim como toda a equipe dele, ele está em Petrópolis acompanhando as buscas por vítimas dos deslizamentos e também monitorando os estragos causados pela chuva na região serrana do Rio. O Pedro Duran está lá, traz os detalhes para a gente. Pedro, você sempre tem um olhar muito aguçado, muito arguto em coberturas como essa. Isso é muito valioso para quem está em casa. Me diz onde você está, qual é a expectativa por aí, qual é o cenário que te cerca. Oi, Daniela. Pois é, a gente está aqui na sede do Corpo de Bombeiros, onde vai acontecer daqui a pouquinho a coletiva do governador Cláudio Castro, que acabou de terminar uma reunião fechada, está vindo para cá, vai conceder essa entrevista coletiva para os jornalistas que estão aguardando aqui. A equipe dele já me adiantou que ele vai dar um balanço de todos os números de mortos, desaparecidos, desabrigados, pessoas que ainda estão sendo buscadas pelos bombeiros, casas destruídas, a força operacional do estado do Rio de Janeiro que está empenhada para o trabalho de busca. São mais de 10 aeronaves, só da Polícia Militar tem mais de 200 pessoas que vieram aqui, desde papaloscopistas, que vão ajudar na identificação desses corpos que foram retirados da água, que foram retirados dos escombros, até mesmo policiais da Delegacia do Consumidor, para evitar, por exemplo, o sobrepreço, que é algo muito comum em tragédias como essa. Quando diminui muito a demanda por produtos, aí alguns lugares acabam aumentando o preço. Então, uma estrutura bastante grande aqui do governo do estado. A gente fez uma coisa pouco comum em coletivas como essa. Eu pedi para o Bruno Brito, nosso repórter cinematográfico, tirar a câmera do tripé para dar um passeio aqui com vocês, para mostrar justamente aqui como é que está essa preparação. O governador deve falar nesse púlpito daqui a pouco, e aqui vocês veem todas as equipes do governo do estado que estão justamente empenhadas, e não são pessoas de segundo ou terceiro escalão, pelo contrário, Daniela, são pessoas do primeiro escalão do governo do estado que vieram junto com o governador Cláudio Castro para participar não só dessa entrevista coletiva, mas também de toda a operação montada aqui na cidade de Petrópolis. Chegaram ontem, antes mesmo que o prefeito da cidade chegasse aqui, ele que estava em uma reunião em Brasília para justamente tentar encontrar verbas para ajudar a conter os desastres naturais. Se o Bruno levantar a câmera um pouquinho, dá para ver que aqui é justamente o grupamento imperial, né? Petrópolis tem justamente esse título de cidade imperial, porque era veraneio da realeza, dos portugueses no passado, acabou se transformando em uma cidade turística e até hoje tem uma importância muito significativa aqui no interior do estado, na região serrana do Rio de Janeiro. Se a gente virar aqui, dá para ver que tem todos os jornalistas já preparados para poder transmitir aqui essa coletiva que vai começar daqui a pouquinho. E eu vou pedir para o Bruno para a gente fazer uma coisa, Dani, que eu acho muito importante para poder dar um contexto da situação, que é caminhar até a ponta aqui da sede do grupamento do Corpo de Bombeiros. E por que eu estou fazendo isso? Para que vocês tenham uma noção de como a realidade do cidadão que mora aqui em Petrópolis está muito ligada com a água. Os rios cortam a cidade praticamente inteira. E essas encostas, os morros que existem aqui, são muito comuns em toda a cidade de Petrópolis. Por todo o caminho da região serrana do Rio de Janeiro, a gente vê isso acontecendo. Ali embaixo tem justamente um rio que passa aqui, e é nesse rio que a gente consegue perceber que a água agora já baixou, mas ainda há, claro, escombros, rescaldos de tudo que foi destruído ao longo desses últimos 2 dias, hoje e ontem, por conta das fortes chuvas. Se a gente andar até a beirada aqui, a gente consegue perceber que a água já baixou um pouco, o rio já está com um nível um pouco mais baixo, mas ali, dá uma olhada, Bruno, tem muita coisa acumulada ainda. Pessoal, vou pedir só para vocês darem um passinho para frente para a gente conseguir mostrar ali que tem pneu de carro, tem lixo, tem pedaços de carro. Por toda a cidade a gente encontra isso, Daniela, pedaços de carro na rua, pedaços de carro nos rios, pedaços de carro na calçada, carros de ponta cabeça. Essa é a real situação da cidade de Petrópolis nesse momento. A gente está aqui preparado para trazer essas informações, esse detalhamento da coletiva de imprensa do governador Cláudio Castro. Ele inclusive vai anunciar aqui como é que vai funcionar uma linha de crédito para os empresários, porque muita gente perdeu tudo. Tudo que tinha, empresários, lojistas, depois de toda essa chuva, acabaram tendo que jogar tudo no lixo, perderam tudo por conta da lama. Então a gente daqui a pouquinho vai mostrar como é que vai funcionar isso, Daniela. Gente, eu não sei se o Pedro está me ouvindo, acho que sim. Sinaliza para mim com a cabeça, Pedro. A imagem que o Pedro trouxe é um carro inteiro, na verdade, ali, que foi
totalmente danificado pelas chuvas. Tem um restante desse carro. Muito obrigado ao cinegrafista, tá aí. E esse, gente, é um córrego, um rio que passa na frente da sede do Corpo de Bombeiros, de onde vai ser dada agora a entrevista. É um chassi inteiro do carro, Pedro. Tem a roda traseira, a roda de frente que está para dentro e o restante ali no fundo. Impressionante a quantidade de material que foi arrastado pela água, e isso fica aí evidente nas imagens que o Pedro Duran traz agora. De novo, não dá nem para dizer, tem cadeira, tem almofada ali. Vocês estão vendo, gente, assim, restos de histórias de várias pessoas que estão ali na frente do Corpo de Bombeiros, onde o governador Cláudio Castro vai falar. Dessa vez não dá nem para dizer, Pedro, que a tragédia está longe dos olhos da política, porque neste caso são o quê? 5, 6 metros de caminhada, e você chega aí e encontra com os destroços da vida de alguém. É atravessar a cidade e ver essa destruição toda. Você claramente conseguiu apontar ali, Daniela, tem tanto escombro, tanto lixo, que nem dá para perceber que tem um carro submerso na água, mas isso é muito comum aqui na cidade, está muito comum a gente ver o tempo todo isso, cenas como essa, de carros destruídos. E aqui do lado, dá para ver daqui, a coletiva vai acontecer aqui, daqui a pouquinho. Tem um trânsito ainda na cidade, porque tem muitas ruas fechadas, então o governador está com uma certa dificuldade para poder chegar aqui, aonde funciona a sede do 15º Batalhão dos Bombeiros. É ali aquela concentração de pessoas onde a gente estava, onde a gente começou a nossa entrada ao vivo, que está posicionado o púlpito para o governador Cláudio Castro falar. Então, não tem como fechar os olhos, não tem como virar para o lado, a tragédia está escancarada aos olhos de quem quiser ver aqui, Daniela. É realmente muito chocante, muito impactante as cenas que a gente viu até agora e que a gente tem mostrado aqui por Petrópolis. Pedro, eu vou liberar você para acompanhar a fala do governador, para fazer pergunta, para trazer o detalhamento. O Pedro tem acesso franqueado aqui no 360 em toda a programação da CNN. A qualquer hora a gente volta com você. Obrigada, meu caro, e parabéns a você e ao repórter cinematográfico que te acompanhou.